O Boruto viajou no tempo com o Sasuke por causa de um ET chifrudo que quer pegar o chakra do Naruto. Agora a missão deles é impedir que isso aconteça. E eles precisam ter muito cuidado, pois qualquer descuidado no passado, eles podem alterar o futuro de todo o mundo ninja. Fala meu parceiro, aqui quem fala é o Itachi e no vídeo de hoje nós vamos analisar os episódios 228 ao 234 de Boruto, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história começa com o Urashiki atacando o Sasuke com a vara de pescar dele. Então o Boruto pergunta onde ele pensa que vai. Ele fala que vai cultivar o chakra do Kurama. Uma luz muito forte começa a aparecer e esse maluco vai sumir. O Sasuke e o Boruto não pensam duas vezes e vão atrás dele. Quando de repente uma coisa estranha começa a acontecer. Eles estavam em uma outra dimensão e de repente esse ET chifrudo aparece e começa a tretar com o Sasuke. Ele dá uma varada na cara do Boruto e o Boruto bate a cabeça em uma tortuguita de ouro. O Boruto começa a ser sugado para outra dimensão. Então o Sasuke usa seu Rinnegan e consegue salvar o Boruto. O Urashiki é sugado para outra dimensão e o Sasuke ativa o Susanoo dele. Quando de repente eles começam a cair do céu. O Sasuke fala que ele estava sem chakra e o Boruto pergunta onde eles estavam. E eles começam a dar uma olhada. Quando de repente eles percebem que eles estavam dentro de Konoha. E o Boruto fala que tá de boa. Quando de repente eles percebem uma coisa estranha. Só tinha 4 rostos no monumento Hokage. É isso mesmo, meu mano. Agora eles estavam na Vila da Folha do passado. Quando de repente corta a cena e o Tortuguita começa a falar que eles estavam no passado. E que era na época que a Tsunade tinha assumido o posto de Hokage. E que por um acidente as coordenadas do Urashiki foram para alguns dias depois deles. O Sasuke explica pro Boruto que o ET chifrudo queria pegar o chakra do Kurama do Naruto criança. Afinal, assim seria mais fácil. Mas pra sorte deles, eles chegaram na vila antes dele. O Tortuguita explica pra eles que por eles serem do futuro, eles precisam ter cuidado ao se aproximarem de pessoas próximas. Afinal, qualquer descuidado eles podem alterar o futuro. E por falar em futuro, eu aconselho você deixar o like no vídeo, senão você vai acabar virando uma tartaruga. Vai por mim, meu parceiro. Então corta a cena e o Boruto pergunta por que o Sasuke estava vestido igual um detetive. E o Sasuke fala que as pessoas não podem suspeitar deles. O Boruto fala pra eles ir comer um hambúrguer. E o Sasuke pergunta se ele realmente acha que existe isso. Qual foi, cara? Não tem hambúrguer? Parando pra pensar, os malucos de Konoha deveria ser da época das cavernas, né? Até que de repente o Boruto dá de cara com o Shirako. E ele começa a gritar dizendo que ele não tá acreditando que o Shirako era tão pequeno assim. Os moradores já começam a se incomodar com os gritos dele. E o Sasuke fala pra ele calar a boca e focar em encontrar o Naruto. Então eles começam a se perguntar onde o Naruto estaria. E de repente eles dão logo de cara com a testuda da Sakura. O Boruto vai correndo e falar com ela. Mas o Sasuke para ele rapidamente e fala que eles devem ser discretos. Então a Sakura pergunta o que eles queriam. O Boruto fica em choque e o Sasuke fala que só foi um engano. E ele sai vazando. Até que a cena corta e o Sasuke fala pro Boruto ter mais cuidado. E o Boruto diz que ele só tava tentando encontrar o Naruto. Afinal, a missão deles era proteger o Naruto antes que aquele ET chifrudo aparecesse. E quando ele vai ver, era logo o Naruto, mano. Ele dá logo um grito chamando o Naruto de pai. E o Naruto pergunta se ele tá doido. De repente aparece o Jiraiya correndo feito um louco. O Sasuke pergunta se tinha alguém atrás deles. Afinal, poderia ser o Urashiki. E o Jiraiya fala que sim. O Boruto fala que pode deixar que eles resolvem. E o Jiraiya dá o binóculos na mão do Boruto e sai correndo. Quando de repente o perigo aparece. O dono da casa de banho diz que eles estavam atrás de um adulto e uma criança que estavam espionando as mulheres no banho. O Boruto diz que ele não tinha nada a ver com isso. Mas ele esqueceu que ele tava com binóculos na mão. E nessa hora ele já entendeu que o Jiraiya era um tarado. O Jiraiya dá graças a Deus que eles tinham despistado eles. O Naruto fala que ele é um pervertido. E o Jiraiya fala que faz parte da pesquisa dele. O Naruto fala que ele tá cansado de ser punido pela Tsunade. O Jiraiya fala pra eles irem para o próximo local de pesquisa. Quando de repente aparece um ser atrás deles. E olha só quem é, meu parceiro. É a vovó Tsunade. Os dois começam a se tremer de medo. A cena corta e os dois ficam pedindo desculpa pra Tsunade. A Tsunade fala que eles são dois idiotas. E agora ela quer saber deles. O Boruto fala que ele não tava espionando. E a Tsunade se apresenta e diz que ela é a quinta Hokage. E o que eles queriam na vila dela. O Sasuke fala que eles são artistas de rua. Ele joga uma bolinha pra cima e começa a cair um monte de confete. A Tsunade e o Naruto ficam suspeitando deles. Ela pergunta se eles sabiam alguma coisa sobre o Genin que tinha abandonado a vila. E o Boruto pergunta que idiota faria isso. Olha a cara do Sasuke, mano. A Tsunade fala que por conta disso a vila estava em estado de emergência e que eles não podiam confiar em qualquer pessoa e que eles deviam ser monitorados se tinha algum problema. E o Sasuke fala que tá de boa. Ela fala que vai deixar esse trabalho nas mãos do Jiraiya e do Naruto e se eles tinham alguma reclamação a fazer. O Naruto já reclama de cara. O Jiraiya fala que o Naruto, beleza, mas ele estava ocupado com as pesquisas dele. Olha que velho safado, mano. Ele disse que se fosse duas garotas ele até ficaria, mas ele não ia ficar de babá deles. Até que o Boruto tem uma ideia. Ele usa logo seu jutsu secreto e o Jiraiya fica todo felizinho. Esse velho é safado demais, meu parceiro. O Naruto pergunta se o Boruto sabia usar o jutsu sexy e o Boruto fala que artistas de ruas precisam atrair o público, né? A Tsunade diz que vai deixar isso na mão deles. O Naruto fala que ele não tem tempo pra isso, ele precisa treinar. De repente o Naruto e o Jiraiya começam a discutir igual duas crianças. E o Boruto fala que na verdade o Sannin lendário é só um tarado. O Boruto pergunta se ele realmente é um dos 3 Sannin lendários. E o Sasuke fala que ele tem certeza que é. O Naruto fala que ele nunca aprende. E o Jiraiya fala que faz parte da pesquisa dele. O Naruto pede pro Jiraiya treinar ele. E o Jiraiya fala que então beleza, pra ele treinar ficando de olho neles. O Naruto pergunta se o Jiraiya já tinha pensado
pensado nisso desde o início. E o Jiraiya fala que tanto faz, porque ele tava mandando. O Jiraiya vira as costas e vai indo embora. E o Boruto fala que realmente ele é só um velho tarado. O Boruto fala que no final das contas tava dando tudo certo. Afinal, agora eles podiam ficar cuidando do Naruto. Quando de repente Sasuke dá um sumidão. E quem aparece logo até estuda da Sakura. O Boruto fala que agora eles não precisam mais se esconder. E o Sasuke fala que a Sakura é próxima demais dele, que era melhor manter distância. E que ele ia sair um pouco, que era pro Boruto ficar de olho no Naruto. A Sakura diz que ele é o garoto da manhã. E ele diz que tinha confundido ela. E ela fala que o Boruto é igualzinho o Naruto. E os dois falam que eles não são parecidos. E ela fala que eles são sim. E o Boruto fala que ele não se parece com o ninja espiador. E a Sakura já fica bolada com o Naruto. E o Boruto percebe que ela se parece demais com a Sarada. Quando de repente o Naruto percebe que perdeu o Sasuke de vista. E que a Tsunade ia matar ele. E o Boruto diz que ele pode ficar de boa, que ele não ia muito pra longe. A Sakura pergunta se o Naruto dava conta disso sozinho. E ele diz que cuidar de um pirralho era fácil demais pra ele. E o Boruto fala que o pirralho era ele. E a Sakura fala que os dois são iguaizinhos demais. Ela vira as costas pra eles e vai embora. Então o Boruto diz que tá exausto e que vai procurar um lugar pra dormir. E o Naruto fala pra ele esperar, que era melhor ele passar a noite na casa do Naruto. Chegando lá, o Naruto pede desculpa pela bagunça e que vai preparar um banquete especial pro Boruto. O Boruto fica todo feliz, mas ele se depara com um macarrão instantâneo. O Naruto diz que vai dar um dos preferidos dele para o Boruto. Então o Naruto agradece pelo alimento e na mesma hora o Boruto se lembra do pai dele. O Naruto pergunta o que foi e o Boruto fala que não é nada. E ele também agradece pela comida e fala que o miojão tava muito bom mesmo. Até que corta a cena e os dois já iam dormir. O Naruto percebe que o Boruto tava acordado e ele pergunta se o Sasuke era o pai do Boruto. E o Boruto fala que na verdade ele é o mestre dele. O Naruto diz que já sabia, afinal eles não tinham nada de parecido. O Naruto pergunta como é o pai do Boruto. E o Boruto fala que o pai dele é muito forte e que todas as pessoas dependem dele e que ele quase não fica em casa e que quando ele tá em casa ele tá cansado demais. O Naruto pergunta como assim e o Boruto fala que no aniversário da irmã dele o Naruto tava tão cansado que deixou o bolo cair antes deles comerem. O Naruto dá risada e diz que ele tinha razão, que era um pai inútil. E olha a cara do Boruto, mano. O Naruto fala pra ele que parece que ele gosta de falar da sua família. O Naruto pergunta pro Boruto se ele odiava o pai dele e o Boruto começa a perceber a solidão do Naruto naquele momento. Ele fecha os olhos e diz que ele não odeia o Naruto. Essa cena me comoveu demais, meus amigos. Até que amanhece o dia e tá na hora de tomar um café da manhã, meu parceiro. O Boruto fala que ele não vai comer miojo de novo. O Naruto fala que não é a mesma coisa, que esse daqui tem sal. O Boruto dá uma olhada na geladeira dele e fala que vai fazer um bem bolado pra eles. O Naruto fala que se ele tem certeza que ele tinha que comer isso. O Boruto fala pra ele cair de boca. Ele experimenta e fala que tá bem picante, mas que tava gostoso demais. Até que aparece o Sasuke dando uma observada neles, e ele percebe que tava tudo bem. Até que corta a cena e o Naruto começa a apresentar a vila pro Boruto, quando de repente aparece um pirralho, e ele fala pro Boruto que ele é o rival do Naruto. O Boruto pergunta quem era ele, e ele diz que ele é o Konohamaru. O Boruto ficou surpreso ao ver o Konohamaru do passado, até que de repente o Konohamaru decide mostrar suas habilidades do seu jutsu novo. E ele pergunta o que o Naruto acha. O Naruto diz que ele ainda é amador demais, então o Naruto diz que vai mostrar como é que se faz. O Konohamaru fica sem graça, e o Naruto diz que o Boruto também mandava muito bem. O Boruto confirma dizendo que o dele era muito melhor mesmo. O Konohamaru pede pra ele mostrar pra ele, e quando ele ia mostrar, aparece a Sakura e dá logo um porradão no Naruto. O Konohamaru sai correndo e a Sakura começa a brigar com o Naruto, e a Hinata pede pra Sakura perdoar o Naruto. O Naruto agradece a Hinata por ela ter salvado ele, e ela fica toda tímida, cara. O Boruto fica até com vergonha, afinal, ele estava vendo a sua mãe e o seu pai quando eram crianças. Até que de repente aparece logo o tio Neji e o Rock Lee, e ele fica impressionado ao vê-los. O Neji fala que eles têm uma missão importante e que eles não podem demorar. O Naruto diz pro Boruto seguir eles. O Naruto fala que ele precisa treinar para se tornar um Hokage, e o Boruto percebe que o Naruto tinha esse desejo desde criança. O Naruto fala que ele vai conseguir e que não é impossível, e o Boruto diz que ele acha que ele vai conseguir mesmo. Chegando lá, o Shikamaru explica que um amigo da Hokage estava envolvido nessa casa de banho e que eles deviam deixar tudo limpo. O Boruto olha pro Shikamaru e percebe que ele é idêntico ao Shikadai. O Naruto lembra que tudo isso é por causa do Jiraiya, que ele soubesse que ele estava no meio ia dar ruim pra ele. Então a gurizada começa a fazer a faxina do banheiro. O Naruto usa logo uns clones da sombra pra facilitar o trabalho. O Kiba diz que não ia ficar pra trás não. Ele já usa logo um clone com o Akamaru. O Rock ele começa a esfregar o chão plantando bananeira. Olha isso, o moleque é zica. Então ele esbarra no chão e acaba caindo. Tinha que ser o Balufo, né? Quando de repente já tinha virado o Zona. Os meninos estavam fazendo caos dentro do banheiro, enquanto as meninas já estavam terminando. O dono da casa de banho aparece e chama o Naruto de safado. Então corta a cena pro Kiba falando que a ordem na verdade era fazer uma limpeza graças ao Naruto. E o Naruto fala que na verdade a culpa era do Jiraiya. E a Sakura fala que eles são irritantes. O Boruto pergunta pra que tem tanto ninja reunido assim. E o Kiba fala que é porque um ninja da aldeia tinha ido embora. O Boruto percebe a cara do Naruto e ele ia perguntar se o ninja traidor era o Sasuke. Bem na hora o Shikamaru diz que ele estava com fome. Até que corta a cena e o Boruto começa a conversar com o Sasuke. O Sasuke diz que não está sentindo a presença do Urashiki, mas que tudo indicava que ele estava por vir. O Boruto fica quieto e o Sasuke pergunta qual era o problema. E o Boruto pergunta o que o Sasuke fazia nessa época. O Sasuke pergunta
por que a pergunta. E ele diz que a Tsunade tinha dito sobre um Genin que fugiu da vila. E ele pergunta se esse ninja era o Sasuke. O Sasuke diz que nessa época ele não enxergava as coisas direito. Então ele corta o Boruto e fala que a missão deles era proteger o Naruto do Urashiki. E que eles não podiam mudar nada no passado. E que era pra ele voltar para o Naruto. Até que amanhece o dia e o Naruto pergunta onde o Sasuke estava. E o Sasuke pede desculpa. Então o Naruto pergunta onde será que o Jiraiya poderia estar. Quando de repente o ET chifrudo aparece. E ele fala que ele ia ter que caçar esses insetos irritantes. O Naruto pergunta quem era esse chifrudo. E o Urashiki fala que estava ansioso pra conhecer o Naruto. De repente o maluco tenta logo dar uma varada no Naruto. O Boruto fala pra ele sair de lá rápido. Aí o Urashiki mete logo uma vara no bucho do Naruto. Esse cara tá achando que o Naruto é um peixe, né, mano? Ele olha pro anzol e percebe que ele não tinha conseguido extrair o chakra do Kurama. Então o emocionado do Naruto vai pra cima do chifrudo. E olha isso, meu parceiro. Ele caiu na isca como um peixe. O olho do maluco muda de cor e o Sasuke aparece atrás dele, mas ele desvia facilmente. Ele ainda zomba do Sasuke e fala que os movimentos do Sasuke eram muito lentos. Até que de repente o sábio tarado aparece e ele vê que o Naruto estava em apuro. Aí o filho do pai do Boruto tenta logo meter um Rasengan na cara do maluco. O Jiraiya se impressiona ao ver que o Boruto também conseguia usar o Rasengan. O Urashiki diz que agora ele estava com o Naruto e que ele não precisava mais deles. Aí o maluco invoca várias pedras e começa a cercar eles. Em vez dos caras saírem, eles ficaram parados. Pelo amor de Deus, né? O Urashiki começa a zombar da cara deles. O Boruto é burro, né, mano? Se fosse eu, já tinha logo dado um soco no olho dele. O Naruto começa a pedir pra soltar ele. E o maluco da vara de pescar fala que ele pensava que o Naruto do passado fosse um pouco mais inteligente. Então o pescador maluco pega o peixe e sai voando. O Boruto começa a dar soco na parede. E quando era pra ele dar um soco, ele ficou parado olhando, né? Então o Jiraiya pergunta o que aquele chifrudo queria. E o Sasuke fala que ele estava atrás do chakra do Nove Caudas. O Jiraiya se espanta ao saber que o Sasuke sabia sobre o Nove Caudas. E o Sasuke comenta sobre a existência da Akatsuki. E que o Urashiki podia ter alguma relação com eles. E olha a cara do Jiraiya sem entender nada. O Jiraiya fica surpreso de ver que o Sasuke estava bem informado. O Boruto pergunta como eles iam sair daquele lugar. E o Jiraiya fala que podia deixar isso com ele. De repente os caras começam a ir pra cima. E o Jiraiya tinha logo invocado uma perereca gigante. Então corta a cena e o Urashiki estava prestes a devorar o peixe que ele tinha pescado. O Naruto pergunta o que esse maluco queria com ele. E ele fala que ele ia levar o 9 bundas que estava dentro do Naruto. E o Naruto já fica em choque, meu parceiro. Enquanto isso, os malucos estavam dando um rolê de perereca procurando o Naruto. E o Boruto diz que eles precisam ser rápidos, senão o chakra do Naruto seria totalmente extraído. O Jiraiya pergunta como o pescador maluco ia fazer isso. E o Boruto diz que quando ele usa a vara dele, ele suga o chakra das pessoas. Mas por alguma razão, deu errado no Naruto. E o Jiraiya explica dizendo que o Naruto tinha um selo no bucho dele. O Boruto pergunta se o Naruto estava seguro. E o Jiraiya diz que se o selo fosse removido, o Raposão ia aparecer e as coisas iam ficar bem complicadas. Então corta a cena pro Naruto gritando. Afinal, é só isso que ele sabe fazer. E o Urashiki fala que ele não tem escolha a não ser entrar dentro dele. De repente o maluco levanta a camisa do Naruto. O Naruto pergunta o que ele estava fazendo. E ele diz que ele vai entrar dentro dele. De repente o maluco mete a mão no estômago do Naruto. Ele começa a dar uma risada e tudo fica escuro. Até que de repente ele aparece em um lugar estranho. Ele diz que ele estava sentindo um chakra imenso. É isso mesmo, meu parceiro. Ele estava de frente pro nosso raposão. Então ele encontra o que estava atrapalhando ele. E era uma figurinha. Fala sério, cara. Eu quero uma figurinha dessa. Quando o pescador maluco pensa em tirar a figurinha, o raposão começa a rosnar. Ele pergunta quem era esse chifrudo e o que ele queria. E ele fala que ele é o Dida. E o Kurama fala que Dida, o que roubou sua figurinha. Ele mete a mãozona, mas a mão dele fica queimada. De repente o chakra do raposo começa a vazar do Naruto. O Urashiki prende o Naruto e tira um pedaço do chakra dele. Quando ele come o chakra do raposão, algo estranho começa a acontecer. O maluco começa a se regenerar com facilidade. Ele tenta roubar mais chakra, mas o próprio chakra afasta ele de perto do Naruto. Ele tenta atacar a vara no Naruto, mas o ataque é bloqueado. Agora as coisas iam esquentar, meu parceiro. O Naruto quebra as linhas do anzol dele, até que finalmente o resgate chegou. Já tava na hora, né? O Boruto diz pro pescador soltar ele. Ele diz que ele finalmente tinha descoberto como ele ia extrair o chakra do 9 bundas. O Sasuke diz pro Jiraiya e o Boruto cuidarem do Naruto. E ele vai pra cima do ET chifrudo. Eles começam a lutar e o ET mete logo um anzol nas costas do Sasuke pra ele ficar esperto. Quando ele vai ver, ele não tinha pegado nenhum chakra. Isso porque o gênio do Jiraiya tinha colocado um selo nas costas do Sasuke. Então o Boruto vai correndo até o Naruto e o Jiraiya fala pra ele tomar cuidado com o chakra do raposo. O Boruto tenta convencer o Naruto com o discurso no jutsu. O Naruto fica bolado, afinal o discurso no jutsu é só dele. Então de repente mais uma cauda aparece. O Naruto tava saindo do controle, meu mano. O Boruto começa a ficar em choque. Aqui é Narutinho, meu parceiro, não é Boruto não. O Naruto fica bolado e vai pra cima dele, mas o Boruto desvia por pouco. O Jiraiya fala pro Boruto tomar mais cuidado, porque o Naruto fica descontrolado nesse estado. O Boruto não desiste e diz que vai converter ele. Ele começa a pregar pro Naruto. Glória a Deus, meu mano, parece que tá dando certo mesmo. Ele diz que vai ficar tudo bem, que o Naruto não precisa se preocupar. Então de repente o chakra deles começam a se fungir e o Jiraiya não tá entendendo nada. O Naruto começa a ficar mais calmo. O Boruto acha que ele adora aventureira e diz pro raposo não pegar. O Naruto fica bolado e acaba ferindo a mão dele. O Jiraiya aparece correndo com uma figurinha e mete na bandana dele. Olha isso, cara, essas figurinhas são realmente poderosas. Enquanto isso o Sasuke tava passando sufoco com o pescador maluco. O olho do cara fica vermelho e ele foge da batalha. Então a cena corta e o Jiraiya faz curativo na mão do Boruto. Pra que tudo isso, cara? Foi só um arranhãozinho. O Boruto começa a se lembrar do que aconteceu
conheceu e diz que o Naruto parecia um monstro. O Jiraiya fala que o poder do 9 caudas era imenso e que por causa disso o Naruto passou uma vida inteira sendo odiado pela vida. Ele explica que muitos anos atrás o Raposo tinha atacado a vida e que o quarto Hokage tinha selado a raposa dentro dele. Era pro Naruto ser visto como um milagre na vida, mas os adultos não viam ele assim, que mesmo com todas essas dificuldades, o Naruto escolheu lutar para ser aceito por todos. O Jiraiya fala que ele pode sim ser um idiota, mas ele não ia aceitar que o Boruto chamasse ele de monstro. Então de repente o Naruto acorda, não se lembra de nada. Ele olha pra mão do Boruto e pergunta se ele que tinha feito aquilo. Ele pede desculpa pro Boruto e diz que se ele não ficar mais forte ele não vai conseguir trazer o Sasuke de volta. Então o Jiraiya fala pro Boruto vir treinar com ele. Afinal eles precisavam estar prontos para quando o pescador maluco voltasse, e que eles se viam amanhã bem cedo. Até que o dia amanhece e os dois já estavam esperando. O Naruto fala que ele sabia desde o início que eles não eram artistas de rua. O Boruto pede desculpa e diz que mentir fazia parte da missão dele. Então eles vão andando e encontram o Jiraiya. O Naruto pergunta por que ele tinha que treinar com o Boruto. E o Jiraiya explica que por alguma razão o chakra deles eram idênticos. O que será, né, Boruto? O Jiraiya fala que sincronizar chakra é algo muito difícil. Mas se eles conseguissem isso, eles iam fazer um jutsu de colaboração nunca visto antes. E o Jiraiya fala pra eles começarem logo o treinamento. E eles falam que vai ser moleza. Então eles tentam juntar o chakra deles, mas acaba dando errado. E o Jiraiya diz que não é tão fácil assim. Então os dois tentam de novo e acaba dando errado. E eles começam a culpar um ao outro. O Jiraiya fala pra eles pararem de briga. E que são poucos Jonins que conseguem fazer isso. O Jiraiya fala pra eles que eles precisam assistir o chakra um do outro. Eles devem respirar juntos e agirem juntos. O Boruto entende na mesma hora. E o Jiraiya fala que diferente do Naruto, o Boruto entende mais rápido as coisas. E o Naruto diz que isso até ele sabia. O Naruto fala que vai ser moleza. Até que passa algumas horas e o Jiraiya tava dormindo, mano. Ele pergunta se eles conseguiram sincronizar o chakra. E eles dizem que o Jiraiya deveria ter dado uma dica pra eles. Então o Naruto pergunta onde o Boruto aprendeu a fazer o Rasengan. O Jiraiya fala pra ele parar de ser intrometido. O Jiraiya resume dizendo que se eles focarem em um só ponto, assim como o Rasengan, o resultado vai ser perfeito. Mas pra isso eles teriam que voltar pro treinamento base de novo. Os dois tentam de novo, mas acaba dando errado. O Jiraiya fala que ele vai dar uma pesquisada. Enquanto isso era pra eles ficarem treinando. Até que horas se passam e eles realmente estavam determinados nisso. O Boruto fala que o Naruto é muito desligado, que ele precisava se concentrar melhor. Quando eles quase iam conseguir, o Boruto acaba lembrando do Naruto Raposão. Ele se assusta e acaba dando errado. O Boruto fala pra eles darem uma pausa. O Naruto diz que ele não tem tempo pra perder. Ele precisa ficar mais forte pra trazer o Sasuke de volta. Mas o tempão se passa e eles ainda não tinham conseguido. O Boruto acaba tropeçando e ele fala que estava cansado demais. O Naruto vai ajudar ele, mas o Boruto lembra daquilo de novo e mete um tapão na mão do Naruto. O Naruto fica constrangido e o Boruto sai andando dizendo que ele era uma pessoa horrível. Ele começa a dar uma volta na vida quando ele se depara com a mãe dele treinando com o tio dele. O treino deles acaba e a Hinata convida o Neji para tomar um chá. E ele diz que ela é da família real e que ele é apenas da família secundária dos Hyuga. Saindo de lá, o Neji encontra o Boruto e diz que, diferente da Hinata, ele já tinha percebido que o Boruto estava ali antes. O Boruto pergunta por que o Neji era tão formal com a Hinata. E o Neji explica que é porque ela é da família real e que ela era superior a ele. O Boruto pergunta por que a Hinata chama ele de mano. E o Neji fala que eles foram criados juntos e que ele já tinha mandado a Hinata parar de chamar ele assim, mas ela era teimosa. Então a cena corta e eles começam a ter uma conversa. O Boruto explica que o Naruto acabou machucando ele. O Neji conta pro Boruto que é por essa razão que o Naruto era sozinho. E o Boruto diz que sente pena dele. O Neji explica que pelo fato dele ter nascido numa família secundária dos Hyuga, ele sempre amaldiçoava o destino dele. E que ele não se considerava um Hyuga de verdade. E depois que seu pai morreu, ele pensou que nunca escaparia do seu destino. Mas então ele foi convertido pelo nosso pastor Naruto que ensinou pra ele que mesmo tendo um passado terrível, ele nunca iria desistir. E que se você diz que algo é impossível, então não faz sentido você lutar por isso. O Boruto se comove e diz que não fazia ideia que isso tinha acontecido com o Naruto e o seu tio Neji. O Neji diz que o Naruto é forte por desafiar o seu destino, tendo algo dentro dele que poderia até mesmo matar os seus amigos. O Neji diz que ele não pensava que um dia ele ia falar essas palavras para alguém, ainda mais para um artista de rua, e que talvez ele só fez isso porque o Boruto lembra muito o Naruto. O Neji diz que o Naruto não precisa da pena dos outros, que é normal ter medo de um poder gigantesco assim, mas enfrentar o seu medo é a melhor opção. O Boruto dá um tapão no rosto e agradece o Neji, e ele vai embora. E o Neji diz que deveria ter perguntado o nome dele antes. Já pensou, cara? Ia ser lindo demais. Quem não sabe, o nome Boruto vem de Bolt, que significa parafuso, o nome escolhido por Hinata e Naruto em homenagem ao Neji. Seria épico se o Neji tivesse descobrido isso, hein? Então corta a cena e o Jiraiya fala pro Sasuke levar o almoço dos meninos. O Sasuke pergunta por que ele tem que fazer isso. E o Jiraiya fala que ele tá ocupado demais fazendo as pesquisas dele. Tô falando, mano. Esse velho é tarado demais. Até que corta a cena e o nosso menino Naruto está na chuva. O Sasuke diz pra ele sair se ele não quiser ficar gripado. Então os dois começam a conversar. E o Sasuke pergunta se ele tava triste por ter ferido o Boruto e se tinha sido de propósito. O Naruto fala que claro que não. E o Naruto pergunta se o Sasuke tem um amigo importante pra ele. E o Sasuke diz que tem sim. O Naruto fala que ele também tem um amigo rival e que eles são bem diferentes, mas ele não pode deixar o amigo dele pra trás. O Sasuke pergunta se então todo esse treinamento era pro amigo dele. E o Naruto diz que precisava ficar mais forte pra trazer o Sasuke de volta. E nessa hora, o Sasuke percebe que o Naruto sempre se preocupou com ele. O Sasuke diz que vai contar uma história para o Naruto sobre um amigo dele, que há muitos anos atrás, o amigo dele, para alcançar os seus objetivos, escolheu um caminho que o separava dos seus amigos, e que ele acreditou
acreditava que cortar laços era sinônimo de força, e que ele nunca via que ele sempre teve um amigo que se importava com ele mais do que qualquer coisa. Naruto pergunta o que aconteceu no final, e o Sasuke diz que no final tudo deu certo, e seu amigo não desistiu quando outros teriam desistido, e que ele não voltou atrás com a sua palavra. O Naruto diz que ele acha que ele entendeu, e se no final os amigos puderam sorrir juntos. O Sasuke responde que sim. O Naruto fica animado e dá logo um tapão no próprio rosto e agradece o Sasuke. Ele diz que não vai desistir nunca, que ele vai superar o amigo do Sasuke e proteger o Boruto. Ele pergunta qual é o nome dele, e o Sasuke diz que não pode falar e diz pra ele comer a comida dele e fazer as pazes com o Boruto logo. O Naruto fala que o Sasuke é muito legal. Eu não sei não, hein? Se isso não é uma declaração de amor, eu não falo é nada. Até que corta a cena pra Sakura dizendo que estava cansada. Afinal, ela tinha treinado muito, então ela acaba se esbarrando no Sasuke. E ela lembra que é aquele viajante estrangeiro. O Sasuke fica todo tímido e sai correndo, mas ele deixa um papel cair. De repente ele tá no meio da floresta e o Jiraiya sai de trás de uma árvore. O Sasuke pergunta o que ele quer, e ele veio agradecer pelo Sasuke ter sido tão gentil com o Naruto. O Sasuke diz que é porque o Naruto lembra alguém que ele conhecia. Jiraiya olha pra ele e diz que tá entendendo tudo. E ele pergunta se na verdade ele era o Sasuke. Olha a cara do Sasuke, mano. Certeza que aqui não passava nem Wi-Fi, meu parceiro. Então o clima fica tenso e o Jiraiya fala que era brincadeira, que era impossível ele ser o Sasuke. Na boa, o Jiraiya é inteligente demais. Então corta a cena e os pirralhos começam a conversar. Eles pedem desculpas e finalmente fazem as pazes. Boruto dá uns passos pra trás e fala que tá na hora deles voltarem a treinar. Então a cena corta e eles estão no Shiraku. Boruto tá cansado de comer só miojo. O Naruto fala que esse miojo é melhor que todos. Boruto começa a se lembrar daquele flashback dele com o Sasuke. Ele pergunta pro Naruto por que o Sasuke tinha saído da vila. O Naruto explica que o clã já tinha sido aniquilado e que o Sasuke era o único sobrevivente. Por isso ele queria viver uma vida em busca de poder para obter vingança. Que eles tinham tentado até parar ele, mas o Sasuke prefere estar nas mãos do Orochimaru. O Boruto pergunta por que ele quer tanto trazer o Sasuke de volta. E o Naruto diz que o Sasuke foi a primeira pessoa que eles tiveram uma conexão. Afinal, ambos não tinham uma família. Essa cena é pesada demais, meus amigos. O Boruto finalmente tá entendendo o passado do Naruto. O Boruto agradece pela comida e fala que tá muito gostoso. Na boa, cara, eu acho que eu vou chorar. Depois de encher a barriga, eles voltaram a treinar, mas infelizmente o treinamento ainda estava dando errado. Quando de repente, o Naruto usou o cérebro dele pela primeira vez. Ele pede a mão do Boruto e desenha um símbolo nela, dizendo pra ele que eles poderiam concentrar o chakra em um lugar específico. Dessa vez ele realmente pensou em algo que preste. Eles começam a tentar e dessa vez uma aura azul aparece. Eles realmente quase conseguiram. Eles finalmente estavam perto de conseguir. Então de repente aparece a testa da Sakura. E ela fala que ela quer falar com o Boruto sobre o papel que o Sasuke deixou cair. Que tava meio borrado, mas ela conseguia ler. Boru, Sasuke, pega em amor Sarada. O Boruto fica em choque e ele pensa que poderia ser um bilhete que a Sarada tinha dado para o Sasuke. A Sakura diz que não tava entendendo nada, mas que tinha o nome do Sasuke ali. Ela pergunta se eles sabiam algo sobre o Sasuke. E o Naruto fala que isso era impossível. A Sakura manda o Naruto calar a boca e pergunta pro Boruto se ele conhece o Sasuke. O Boruto fica em choque e pede pra ver o bilhete. Ele fala que talvez pudesse ser um outro Sasuke. E ele fala que eles são apenas artistas viajantes e que eles não sabiam de nada. O Boruto percebe que a Sakura também estava preocupada com o Sasuke. Sakura pede desculpa e o único jeito agora era perguntar diretamente pra ele. Até que já era tarde e a cambada se encontra. A Ino pergunta se eles também iam comer naquela churrascaria. E o Naruto fala que eles preferem miojo. E o Boruto fala que tá cansado de comer isso. Aí não fala que não é certo o Boruto ter que comer lamen toda hora. Então corta a cena e ele começa a ver quanto de dinheiro ele tinha. Afinal, o elefante do Choji tava com eles. Olha isso. O cara pediu um combo de 6 pessoas só pra ele. E o Shikamaru fala pra eles comerem logo. Senão o Baloff ia comer tudo. Esse cara é muito esfomeado, mano. Pelo amor de Deus. Até que corta a cena e é um novo dia, meu parceiro. Eles estavam focados no treinamento. Quando de repente o pescador maluco aparece de novo. E ele diz que dessa vez vai passar o cerol em todo mundo. O Naruto vai pra cima dele igual um louco. E o Urashiki fala que ele é muito idiota. Boruto salva ele e diz pra ele tomar mais cuidado. De repente o maluco começa a brincar de queimado com os dois pirralhos. Então ele começa a tacar raio nas crianças. E ele acerta o Boruto em cheio. E ele fala que agora ele vai acabar de vez com o Naruto. De repente o Jiraiya manda logo um Katum e o Sasuke ataca os shurikens nele. Ele desvia e contra-ataca dando risada deles. O Jiraiya aparece atrás dele, mas ele teleporta e mete logo a vara no Jiraiya. Olha isso, o cara nem morreu ainda e já tá querendo morrer de novo. O Naruto aparece atrás dele e tenta mandar um Rasen. Mas esse olho roubado dele prevê tudo, meu parceiro. Então ele cerca os meninos e fala que os olhos dele vê o futuro. Ele começa a rir deles e fala pra eles desistirem logo. O Boruto olha pro sangue do Jiraiya e teve uma ideia. Ele ataca o pescador maluco e ele não arruma nada. O Sasuke já tava cansado e olha que ele não tinha feito nada. De repente a Sakura aparece e acaba vendo tudo. O Boruto começa a correr igual uma barata tonta e toma logo uma na cara pra ficar esperto. O maluco vai até o Naruto e diz que vai tirar o selo de uma vez só. O Sasuke entra na frente e toma logo um chute no braço. Ah é, ele não tem braço. O Urashiki pisa nele como se ele fosse um tapete. O Sasuke diz pro Boruto que a missão deles era proteger o Naruto.
Naruto, que era pra eles fugirem. O chifrudo lança logo um vento neles e diz que não vai deixar eles fugirem. O Sasuke grita e diz pra eles fugirem logo. O Jiraiya invoca logo uma perereca e foge com os meninos. Enquanto isso, o Sasuke tá apanhando. Olha isso, o Sasuke só sabe apanhar, cara. Então ele pega o pescador no colo e eles acabam caindo no rio. Então a cena corta e o Naruto tá cuidando do Jiraiya. O Boruto fala pra soltar ele logo. Então a cena corta por Arashiki bravo. Ele diz que eles estavam atrasando demais o dia dele, que ele mesmo ia entregar a espada de volta para o Sasuke. Até que a cena corta e a Sakura encontra o Sasuke desmaiando. Ela olha pro rosto dele e pergunta que podia ser ele. Olha o tamanho dessa testa, cara. Ela começa a carregar ele e diz que ele é muito pesado. Enquanto isso, o Jiraiya tá conversando com o filho do pai do Boruto e o pai do Boruto do passado. Ele diz que ele não acha que o pescador disse sobre ver o futuro seja um blefe. O Jiraiya diz que nunca ouviu falar de um jutsu que vê o futuro e que eles precisam descobrir o verdadeiro poder dele logo. O Boruto olha pro sangue do Jiraiya e eles começam a correr feito um doido. O Boruto fala que ele precisa testar algo, e era pra eles seguirem ele. Enquanto isso, o chifrudo encontra as pegadas da Sakura, e a Sakura estava cuidando do Sasuke. Olha que lindo, cara. Mesmo ela não sabendo, ela estava cuidando do Sasuke. Então o maluco do Arashiki aparece, e ele fala pra ela que ele não quer matar ela, que ela não precisa se arriscar por alguém que ela nem conhece. Ela continua curando o Sasuke e diz que ela não sabe o que está fazendo. É o amor, meus amigos. O Arashiki deixa claro que se ele quisesse, ele podia encontrar ela usando o olho dele, mas ele não quer gastar a energia dele. Então o Boruto aparece e ele vai pra cima dele. O olho dele brilha e o Naruto ataca várias kunais explosivas nele. Eles até prendem ele, mas o maluco tava de hack. O Naruto pergunta pra ele como ele consegue desviar dos ataques dele tão fácil. O Boruto vai pra cima dele e dá logo uma peixeirada na testa do Boruto. E o maluco fala que os olhos dele podem ver tudo. Ele ataca a katana na árvore e o Jiraiya lança logo um katun nele. Na boa, o Jiraiya tá dando aula de ser ninja pro Sasuke. Ele começa a dar uma risada e ele voa pra cima. O Jiraiya lança logo uma bomba de óleo de sapo nele. E ele vai desviando como se não fosse nada. Esse olho é roubado demais, cara. Então as marcas de sangue nele começam a secar. O Jiraiya usa logo seu estilo terra para distrair ele enquanto eles fogem dele. O Boruto fala que o sangue das roupas dele tinha secado muito mais rápido do que as roupas do Boruto. O Jiraiya fala que só existem 3 formas do sangue dele ter secado: secando com o calor que produziu, tomando muito vento ou mais tempo tinha passado apenas para ele. O Jiraiya fala que talvez esse lance dele ver o futuro seja uma meia verdade, que em vez dele ver o futuro, talvez ele pudesse ir para o futuro e voltar para o passado, ou até mesmo voltar no tempo. Não dá, cara. O Jiraiya é gênio demais. Então o pescador maluco usa o olho apelão dele contra eles. Ele tenta atacar eles e o maluco sai correndo. Ele pergunta se finalmente eles perceberam que o tempo estava do lado dele. Ele começa a atacar a vara em todo mundo. Naruto tenta atacar ele e ele fala que ele pode ver o mesmo movimento dezenas de vezes e escolher o melhor movimento possível. Ele arremessa o Boruto pra longe e começa a zombar deles. Ele olha pro Naruto e diz que dessa vez ele não vai deixar o Naruto fugir. O Jiraiya arranca um pedaço do dedo e tudo começa a ficar escuro. É isso mesmo, meu mano. Ele tá dentro do estômago do grande sapo do Monte Myoboku. Ele fala que o Jiraiya faz coisas interessantes, mas que é uma pena pensar que é impossível parar ele com isso. O Jiraiya dá o comando e os pirralhos começam a usar os clones da sombra. Ele usa o olho dele e começa a desviar de todos com a maior facilidade. Ele começa a cantar vitória antes da hora, até que de repente ele começa a cuspir sangue. Ele pergunta o que estava acontecendo, e o Jiraiya diz que o estômago tem um veneno ácido, e que o máximo que alguém pode aguentar são 10 minutos, até o veneno paralisar todo o seu corpo. O Jiraiya fala que pelo fato dele ter usado o olho dele várias vezes, ele acelerou o processo do veneno. E ele zomba dizendo que mesmo eles sendo menos inteligentes que macacos, eles eram bem arrogantes. Quando ele pega a vara dele, o Naruto dá logo um rasgue no estômago dele, e ele bate as costas na parede e cai igual um merda. Finalmente eles venceram ele. Enquanto isso, a Sakura tava curando o Sasuke. O Sasuke não fez nada, cara. Os méritos dessa batalha, sem dúvidas, é do Jiraiya. Até que a câmera dá um zoom no ET chifrudo e a mão dele se mexe. E assim o episódio acaba de forma épica. É isso, meus amigos. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gosta de Naruto e Boruto, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Se você quer que eu traga a continuação dessa aventura, comenta aqui pra mim. Valeu por assistir, tamo junto e até a próxima.